A fase de lances no pregão presencial, ela é um pouco diferente do pregão eletrônico. Ela tem suas peculiaridades, suas características ali, e a ideia desse vídeo é apenas tentar trazer para vocês as diferenças e quais são as dicas que eu posso dar para vocês, para quem está querendo entrar nesse mercado e participar das licitações presenciais. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Henrique Serra e esse é o canal da Magna Licitações. Bem, gente, então a estratégia para você começar a dar lances no pregão presencial, ele começa muito antes da fase de lances em si, né? Eu costumo dizer que o pregão presencial você acaba perdendo geralmente 2 dias. Um dia anterior para você preparar a documentação, montar a proposta e o dia em si da licitação. Então, eu vou começar falando algumas coisas aqui da proposta, eu não vou me alongar no credenciamento, não vou falar de habilitação aqui nesse vídeo, eu vou falar apenas da proposta e fase de lances. A ideia é que vocês dominem tudo por completo, né, essa parte, esse momento do pregão e eventualmente a gente pode acabar fazendo aqui alguma coisa mais específica para o credenciamento ou para a habilitação, enfim. A ideia desse vídeo aqui é apenas falar sobre a proposta. A primeira dica que eu posso dar para vocês antes de tudo, vocês devem saber, eu estou com minha colinha aqui de sempre, né? Onde eu coloco a minha pauta. Então, se eu olhar para baixo aqui, é apenas para ver se eu não estou esquecendo nada que eu anotei aqui como importante para falar para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu posso falar é o seguinte: nunca leve apenas uma proposta no pregão presencial. Por quê? No pregão presencial, você vai saber mais pra frente, eu vou entrar nesses detalhes, não são todos que vão para a fase de lances. Então, é muito interessante você, na hora de entregar a proposta, você saber qual que você vai entregar. Por exemplo, quando você está indo numa licitação presencial, o número de concorrentes que está lá influencia bastante. Se você está numa licitação onde tem 10 concorrentes, você pode ter certeza que alguns deles não vão para a fase de lances, tá? Pode sim ocorrer uma situação onde todos vão, mas a regra ela tem algumas peculiaridades. Vamos lá. Quem que vai para a fase de lances? A menor proposta, então é sempre quem deu o melhor preço e todas que estiverem até 10% da menor. Ou seja, se uma empresa cotou um determinado item a R$ 100, só vai para a fase de lances todos que cotarem até 110. Então é por isso que você precisa saber levar mais de uma proposta, porque dependendo da quantidade de pessoas, você entrega uma mais baixa ou não. Só que tem alguns poréns, tá? Então, a menor, todas até 10%. Só que caso não haja ao menos 3 empresas indo para a fase de lances, vão quem? Vão a menor e as outras duas menores, independente do valor que elas cotarem, tá? Então, por exemplo, se uma empresa cotou a 100, uma cotou a 130 e outra a 150, e só tem essas 3 empresas na licitação, todas vão para a fase de lances, porque a menor, todas que estiverem até 10%, e caso não tenha ao menos 3 empresas dentro dessa condição, vão então a menor e as próximas duas menores, beleza? Então, a primeira ideia é justamente você levar mais de uma proposta para você analisar. Se você vê que a licitação está com poucas pessoas, você pode entregar uma um pouco mais alta. Se você vê que está com a concorrência muito alta, você pode entregar uma proposta um pouco mais baixa. E já fica aqui uma outra dica, que é sempre bom você perguntar para o pregoeiro se alguém não mandou essa documentação, essa proposta por correios. É comum que algumas empresas, como tem o deslocamento, até mesmo não tem pessoal para ir em todas as licitações que tem interesse, eles mandam algumas propostas, ou um envelopinho com a documentação, habilitação, tudo é proposta por correio. E aí, esse critério vale também para as propostas que chegaram via correio, tá? Então, quando você chegar numa licitação e você vê apenas 2 empresas, e você sendo a terceira, pergunte para o pregoeiro, pergunte para a equipe de apoio, para quem estiver presidindo ali aquele pregão, se existiu, se tem alguma proposta que chegou via correio, tá? Porque às vezes 2, 3, 4 empresas mandaram por correio, e aí já vi até uma situação onde ninguém que estava presencialmente foi para a fase de lances, o que é bem incomum,
mas já aconteceu porque teve mais de uma proposta que mandou para o correio, e aí as que mandaram para o correio era menor, então ninguém que estava presencialmente acabou indo para a fase de lances, beleza? Então, essa é a primeira dica que eu posso dar para vocês, sempre levem mais de uma proposta. Agora, eu vou falar em si da proposta. Essa proposta, gente, ela tem algumas características, né? Vai variar de estado para estado, de município para município, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas alguns órgãos públicos, eles utilizam uma proposta eletrônica. E essa proposta, você geralmente tem que mandar ou via CD, ou via pendrive, junto. Mandar não, você tem que colocar junto do envelope, tá? Então, é sempre bom você levar um backup dessa mídia eletrônica, tá? Então, para quem não sabe o que eu estou falando, eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais simples. Como o pregão presencial muitas vezes tem muitos itens e acaba dando trabalho para a equipe de apoio pregoeiro fazer esses lances manuais, ele disponibiliza uma proposta eletrônica, onde você, como se fosse um sisteminha que você tem que baixar, um arquivinho, que você preenche lá qual que é o seu preço, qual que é a sua marca, é igual a proposta física. E você entrega junto com a proposta, com o envelope da proposta, entrega isso também. E aí o pregoeiro apenas abastece com o pendrive ou com o CD lá no computador dele e ele já baixa todas as suas informações. Então, sempre bom você levar mais de uma mídia com essa proposta eletrônica, tá? Então, por quê? Porque às vezes o CD não abre, o pendrive não abre, então leva sempre mais de uma para você não correr o risco de ficar sem, tá? Essa é uma boa dica. Eu já vi pessoas às vezes se perdendo e não levando esse documento. Alguns órgãos públicos entendem que não pode nem participar, alguns entendem que pode, mas mesmo assim dá trabalho para o pregoeiro, para a equipe de apoio, cadastrar tudo isso manualmente. Então é sempre você levar essa mídia e geralmente mais de uma via, tá? Dentro dessa mesma dica, isso sempre tem que estar dentro do envelope, tá bom? Não alguns pregoeiros aceitam que você entregue fora do envelope, mas já vi gente sendo desclassificada porque não colocou dentro do envelope. Então, na dúvida, coloca lá, com certeza você não vai ter problema, tá? Então, sempre coloca o pendrive, o CD dentro do seu envelope de proposta e não se esqueça, sempre imprima essa propostinha que você fez eletrônica. Imprima ela e coloca lá também. É uma garantia para o pregoeiro, até uma garantia sua de que você realmente fez, tá? Eu geralmente, quando vou em pregões desse tipo, eu faço ainda mais. Eu faço uma proposta física, que é a que geralmente eu faria caso não houvesse essa proposta eletrônica, faço a eletrônica, imprimo a eletrônica e levo um pendrive ou um CD, e geralmente eu levo mais de uma via para não ter esse problema, que é justamente para não correr o risco de ter algum problema com a proposta da empresa, tá bom? Então, essa é uma dica boa também, que poucas pessoas fazem, mas que vai ganhar tempo, não só seu, da licitação como um todo, e como eu já falei, tem órgãos públicos que ainda entendem que nem pode participar caso você não leve isso. Então, na dúvida, leva tudo isso, eu até aconselho que você leve uma proposta à parte só da sua empresa, papel timbrado, tudo, para não ter problema. E dentro desse ponto, apesar de eu ter anotado aqui, a gente vai lembrando de outras coisas. Muitas das vezes, na proposta, na fase de proposta, ele pede a proposta e algumas declarações. Essas declarações tem que ter, tá? Por mais que você faça uma mídia eletrônica, a declaração tem que estar à parte. Então, não ache que é apenas fazer a proposta eletrônica que está tudo resolvido. Não. Muitas das vezes tem declarações que você tem que fazer, declarações diversas. Eu não vou entrar no mérito porque cada órgão pega uma. Então, essas declarações que você vai encontrar no edital, os modelos ou até mesmo quais são as declarações que estão pedindo, você tem que levar também dentro da proposta à parte. Só a mídia eletrônica não vale, beleza? Então vamos lá. Dentro da proposta, suponhamos então que você fez tudo isso, ou então que o órgão público ele nem peça essa mídia eletrônica, mas dentro da proposta, atente-se sempre ao valor por extenso. Todas as propostas, na sua grande, todas não, mas a sua grande maioria, não posso falar no âmbito do Brasil inteiro, mas a sua grande maioria pede o valor por extenso. Sempre olhe se o valor por extenso está igual ao que você colocou no valor total. E alguns órgãos ainda pedem o valor por extenso, né, de cada item. Então, o valor total do item 1, do item 2, do item 3, não só da proposta total. Eu acho que chega até a ser um excesso de rigor, mas, enfim, o importante é você sempre se atentar a isso. Existe uma fórmula no Excel
que ele faz isso para você, ele coloca o valor que você digitou por extenso, tá? Então, se você quiser dar uma pesquisadinha rápida na internet que você encontra, é a maneira que eu uso para não correr o risco de digitar um valor, escrever outro, pular alguma coisa. Então, eu uso sempre uma fórmula do Excel que ele converte o valor que eu digitei em por extenso, tá bom? Então, esse valor é muito importante e, na dúvida, sempre vai prevalecer o que está por extenso. Então, se você colocou lá, exemplo, 17, mas na verdade era 77, o que vai valer é o que está escrito. Se está escrito 17, você vai estar entrando com o preço de 17, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, validade da proposta. Esse é um ponto muito importante. Geralmente os órgãos públicos pedem 60, já vi pedir 90, até 120 já vi pedindo, mas é sempre bom você se atentar a esse ponto que ele sempre pede. E muitas pessoas às vezes acabam sendo não aceita a proposta porque a validade está errada. Alguns pregoeiros entendem que ele pode corrigir isso na hora, outros não, mas na dúvida é sempre bom você não contar com a sorte. Isso vai muito de entendimento. O cara vai usar o princípio da razoabilidade, enfim, ele vai usar vários princípios ali e pode fazer com que você altere isso ou não. Claro que todos os outros fornecedores que fizeram com a data certa, com a validade certa, vão falar que vão pender a que você não seja aceito a sua proposta, então vai acabar criando ali um clima de mal-estar e às vezes é por uma bobeira, uma coisa tão simples que você conseguiria resolver antes mesmo de chegar na licitação. Então essa fase de validade da proposta é um detalhe besta, mas que muitas vezes acaba dando dor de cabeça, beleza? Outra coisa, marca. Gente, eu vejo muita gente mesmo, muita gente colocando várias marcas ou não colocando marca, colocando conforme edital, colocando 2, 3, 4 marcas. Gente, esse é um erro de quem parece que é um erro muito simples de uma pessoa que claramente não entende de como funciona a licitação. Você precisa falar qual é a marca que você vai participar. E isso vale para todos os requisitos, tá, gente? Estou falando no pregão presencial, mas isso vale para tudo. Isso vale para pregão eletrônico, vale para pregão presencial, vale para concorrência, vale para cotação eletrônica, vale para tudo. Você precisa falar a marca. É esse o critério que o órgão público tem para analisar se o seu produto atende ou não. E você não pode colocar conforme edital. Conforme edital não é uma marca, tá? Então você precisa sim saber qual é a marca que você vai cotar. Se você está em dúvida entre a marca X ou a marca Y, eu aconselho que você cote o quê? Aí, claro, fazendo uma análise da realidade de mercado. Veja se as duas atendem, partindo do princípio que as duas atendam a especificação que o órgão público colocou no edital, a mais barata. Porque se você não cotar ela, alguém vai cotar. Então, cote sempre dentre as especificações que está no edital a mais barata, tá? Mas nunca deixe sem marca. Isso aí é um erro comum que a gente vê, pessoas perdendo licitações. Eu já ganhei várias licitações porque pessoas não colocaram a marca e eu sempre falei, pregoeiro, não tem marca. Não dá para saber se o produto dele atende ou não. Ah, mas depois eu vou ver. Ou então tem duas marcas. Pregoeiro, ou é uma ou é outra. E aí, quando é nesse caso, eu peço a desclassificação, porque fica desrazoável ele escolher na hora a marca que ele vai cotar depois que ele já viu a dos outros concorrentes. Então, ele tem que saber o que ele está cotando e tem que cotar antes, depois de descobrir as marcas que todo mundo cotou, fica muito mais fácil. Depois que ele viu, vou dar um exemplo de caneta. Depois que ele viu todo mundo cotando a Compactor, ele colocou o bico Compactor e falou, não, agora eu vi que todo mundo cotou a Compactor, eu vou colocar a Compactor também, que a gente briga no mesmo patamar. Isso eu peço a desclassificação porque ele está obtendo uma informação que eu não tive quando eu fui cotar a minha proposta, tá? E geralmente é acatado, geralmente nesses casos o pregoeiro acaba desclassificando a proposta do concorrente, tá bom? Vamos lá. Então, outra coisa, catálogo barra amostra. Tem muitas licitações que pedem amostras e catálogo. O catálogo é muito mais comum, tá? Só que quando você vai entregar um catálogo, você sempre tem que colocar esse junto com a proposta. Na verdade, não sempre junto, mas dá uma analisada que geralmente na licitação eles falam que tem que colocar junto com a proposta. Então, muitas das vezes, o seu envelope de proposta vai ser até maior que o de habilitação, tendo em vista os catálogos ali que você vai precisar colocar na hora de fazer ali, de montar a sua propostinha. E a amostra, você tem que sempre ficar atento. Tem órgão público que ele faz primeiro a fase de lances, aceitação, depois ele marca um outro dia para amostra,
E tem uns que não. Tem uns que na hora que ele vai abrir o envelope, ele já fala, fulano, trouxe a amostra? Aí nesse caso geralmente não cabe realmente no envelope, né? Trouxe, então traz aqui, já faz uma análise na hora, ele já faz a desclassificação dos produtos que não atendem antes mesmo da fase de lances. Ele quer que todos que vão brigar na fase de lances briguem com itens que já foram analisados e que já está em pé de igualdade na fase de lances ali, todos que estão brigando atendem as especificações, tá? Então, é sempre bom você analisar isso aí, se ele está pedindo amostra, se você vai precisar levar no dia da licitação, às vezes já aconteceu comigo uma licitação de material elétrico, precisava levar, era só para fio, e precisava levar a bobina, o rolo inteiro de fio, era cabo, um pacote lá com 100 metros, porque eles iam fazer uma pesagem, iam fazer uma medição, então tinha que levar todo mundo, foi com envelope, e no porta-mala do carro, vários rolos de fio, porque todo mundo estava participando de vários tipos de fios, né? Então todo mundo com seu pacote ali de 100 metros, chegou lá, teve que pesar, fazer uma análise, e aí sim, depois disso, foi que aconteceu a fase de lances, beleza? Então, essa fase de catálogo barra amostra é muito importante e numa licitação presencial isso acaba pesando mais ainda, porque tem o deslocamento que você vai precisar fazer até ir para o órgão público. Então, já pensou, você faz todo o planejamento, você monta a documentação, você monta as propostas, vai até lá, chega lá, você não consegue para a fase de lances porque não levou um catálogo ou porque não levou uma amostra que precisava ser levada naquele dia. Então, esses são pontos importantes no pregão presencial que você tem que se atentar. Ainda sobre o catálogo, é muito interessante que você coloque, identifique no catálogo o item que você está cotando, tá? A gente já viu, nossa, várias vezes também. A gente está cotando, participando de alguma licitação e aquele fabricante ele fabrica diversos produtos. Então ele pega o catálogo inteiro do fabricante, coloca lá, mas ele não identifica qual é o item que ele cotou. Gente, isso aí não tem como a administração pública descobrir qual que é o item que você está cotando. Porque, às vezes, no mesmo catálogo tem 4, 5, 6 itens que atendem a especificação. E aí fica difícil ele saber qual que está cotando. Então você tem que identificar, ilumina no catálogo, faz alguma iluminação, ou pelo menos coloca na proposta conforme item tal do catálogo. Você precisa, de alguma maneira, mostrar para a administração pública, dentro do catálogo, qual que é o item que você está cotando, beleza? São dicas boas aqui que eu acho que vai valer a pena você se atentar na hora de cotar. E agora eu vou passar para a fase de lances. Partindo do princípio agora que você já fez tudo isso, você já está em uma licitação, você já está rodando legal, agora vamos partir para a fase de lances, né? A fase de lances, diferente do pregão eletrônico, onde cada um consegue dar os seus lances de acordo com o que acha, precisa respeitar apenas um intervalo mínimo ali, na verdade, no novo decreto agora nem fala desse intervalo, é, no pregão presencial existe por rodadas. Então é uma coisa como se fosse, bem cartesiana mesmo, onde todos que estão participando da fase de lances é esse, fulano de tal. Você está com o maior preço, você tem interesse você consegue cobrir o preço da primeira colocada? Ah, consigo. De quanto? X. E aí vai indo assim até acabar. Então vai a primeira rodada, a segunda rodada, e aí, caso alguém vai desistindo, vai fazendo as rodadas até acabar e só tem um vencedor, tá? Então é um pouco diferente, ele funciona por rodadas. E o que você tem que se atentar por ser um pregão por rodadas? Alguns editais, eles colocam percentuais de desconto. Às vezes você tem que trabalhar com 1, 2, 3 reais, 3% de desconto, ou até mesmo em valores, 50, 100 reais, depende do valor do lote, às vezes pode ser até 1.000. Então, esse percentual de desconto que ele te obriga a fazer, a maioria dos órgãos públicos ele disponibiliza para você na tela na hora que você está participando uma sugestão de lance, que é já calculado isso. Mas o mais importante não é isso. Isso aí é fácil, você com uma calculadora você resolve. A dica é você calcular quantos lances você ainda consegue dar. Porque muitas das vezes, eu vou dar um exemplo aqui, você está participando de uma licitação onde só tem duas empresas. Para ficar fácil o exemplo, estou eu participando e mais uma. E o meu mínimo é R$ 150, exemplo. E a redução tem que ser exemplo de 20 em 20. Aí a disputa está em 190. Aí eu vou lá, na verdade está em 200. Eu vou lá e dou meu lance de 180. Na verdade, eu vou fazer o contrário.
A empresa que está ganhando a 200, eu estou ganhando a 200, a empresa deu 180 e eu vou dar meu próximo lance. Meu próximo lance deveria ser 160. Só que eu só tenho mais um lance para dar. Por quê? Ele vai ter que dar 140 e aí eu não vou conseguir chegar no meu mínimo de 150. E talvez 140 ele chegue, mas se eu der o lance de 150, ele não chegue no 130. Eu não sei se ficou confuso, mas a ideia é vocês entenderem que você sempre tem que chegar numa. Tentar realmente dar o lance com o seu valor mínimo. Porque muitas das vezes é essa diferença que você não dá que faz o seu concorrente cobrir o seu preço. Tá? Eu vou tentar explicar esse mesmo exemplo de novo, porque no começo ali na matemática ali eu dei uma bugada. Vamos lá. Então, eu estou ganhando a R$ 200. Tem que reduzir de 20 em 20 e o meu preço menor é 150. Estou ganhando a 200. O meu concorrente dá 180, porque ele reduziu os 20, e eu teria que dar o próximo lance de 160. Só que o meu mínimo é 150. Então, nesse caso, eu vou dar os 150 na lata. Por quê? Aí agora ele vai ter que arrumar 130. Ficou mais difícil para ele cobrir meu preço. Talvez, se eu desse o 160, ele conseguisse fazer a 140. Então, nesses casos, eu antecipo mais do que o percentual mínimo, só que tem um lado bom e um lado ruim nisso. Então, acho que agora ficou mais claro, eu expliquei um pouco mais pausadamente, sem errar na ordem de quem dá os lances, então acho que deu para vocês entenderem. Mas qual que é a dica que eu posso dar para vocês? Sempre que possível, né? Não dê o lance exatamente na medida que está na sugestão, reduzindo exatamente no caso aqui de 20 em 20. Por quê? Porque o meu concorrente, a partir do momento que eu der um lance, ele está vendo que eu estou descendo de 20 em 20, que é o que está previsto no edital. A partir do momento que ele vê que eu dou um lance que ultrapassa esses 20, ele automaticamente entende, ele já chegou no mínimo dele. Então ele vai fazer um esforço até maior, às vezes liga para o fabricante, liga para o fornecedor dele, para conseguir reduzir o preço, porque ele já sabe que você chegou no mínimo. Tá? Então a dica é, sempre tente dar um lance, nem sempre na medida, sempre vai variando, às vezes você dá o lance exatamente no mínimo, às vezes você desce um pouco mais, para justamente o seu concorrente não saber quando você chegou no seu mínimo. Essa é uma dica boa, que algumas pessoas, quem já está há muito tempo na licitação sabe disso aí, mas quem não está às vezes acaba se perdendo e é ali que o cara que já participa há muito tempo ganha, que você já chegou no seu mínimo, beleza? Então é sempre bom você calcular esses percentuais mínimos que você consegue dar ainda e diversificando, até mesmo para que ele não consiga calcular o seu. O dele, na verdade, né? Porque se ele vê que você não tem uma constância em reduzir de 20 em 20, ele não sabe ainda se ele vai conseguir dar mais 2, 3 lances, então fica um pouco mais difícil, mas é sempre bom você entender, pelo menos na sua última cartada, que você não vai conseguir dar outra, então você já reduz até o seu preço, melhor preço, digamos assim, beleza? Acho que deu para entender a ideia aqui, e eu vou passar para o próximo agora, que é um pouco mais complexo ainda do que esse. Eu já me perdi um pouco na explicação desse, mas o outro é um pouco mais complexo, eu vou tentar mandar bem aqui para vocês entenderem. Vocês sabem que existe o benefício da ME e da EPP nas licitações e que às vezes numa licitação está participando uma empresa de grande porte e uma ME e uma EPP. E nesses casos, claro, como eu já falei no começo do vídeo, varia o entendimento de estado para estado, de município para município, mas a grande maioria dos casos, 97 para 99% dos casos que eu vejo nas licitações é o seguinte: a grande empresa, primeiro eu vou explicar o benefício. Qual que é o benefício? Até 5%, se o valor da pequena empresa até 5% maior do que o da grande empresa, é considerado empate e ela é chamada para desempatar. Tá? Então, esse é um benefício no pregão presencial. Então, se uma empresa de grande porte cotou a R$ 100 e eu sou uma ME ou uma EPP, cotei a 105, está considerado empatado, beleza? Então, claro, aqui o benefício, vamos lá. Como que funciona isso na prática? Na prática, o pregão é por rodadas, certo? Então, qual que é o entendimento que vem tendo, que se vem tendo, pelo menos aqui onde a gente participa, na grande maioria dos pregões que eu já participei, que vem ocorrendo. A rodada como já falei no começo, é por rodada. Então, uma empresa cotou a X, está lá, a grande empresa cotou, suponhamos que nós estamos agora em 2, eu, que sou uma ME, contra uma empresa que não é ME. Ela cota, ela dá um lance dela
eu estou ganhando a 110, eu estou ganhando a 105, ela vai lá e dá o lance de 100. Ou seja, exato 5%, certo? O que a ME geralmente faz nesse caso? Ela vai cobrir o lance da empresa? Ela fala, não vou cobrir o lance, acabou então a fase de lances. Só que está empatado. Agora eu sou chamado para desempatar, eu dou o lance de R$ 99 e ganho, tá? Não sei se deu para entender, mas suponhamos que tem uma rodada. O que acontece geralmente? A grande empresa ela tem que dar um lance já descontado 5% mais alguma coisa para que não seja considerado empate caso acabe ali a fase de lances, tá bom? Isso é uma estratégia que muitas MEs usam. Como eu falei, eu não sei se está ficando claro para vocês. Como a gente já participa muito, é muito mais claro. Eu vou tentar explicar de uma outra maneira. Então, estamos participando de algumas rodadas de lances. Eu estou ganhando o item a R$ 105 e a grande empresa, ela vai dar o lance dela. Eu já dei o meu lance nessa rodada, falta apenas ela. Ela vai dar o lance, se ela der o lance de R$ 99, ela deu acima dos 5%. Então, se acabar ali e eu não conseguir cobrir, ela ganhou e não está considerado empatado, porque supera 5%. R$ 99 mais 5% não dá os 105, certo? Então, ela dá o lance dela de 99. Agora, caso ela desse o lance de R$ 100 mais 5% é 105. Então, eu ainda estaria empatado. E aí vai começar a próxima rodada. E aí o que geralmente eu faço? Eu declino para justamente ela sagrar vencedora a R$ 100, e aí R$ 100 está considerado empatado, aí o pregoeiro me chama, eu dou 99, cubro e ela não consegue mais dar lance. Então, a grande sacada é o seguinte, se você não é uma ME ou uma MVP, sempre que você for dar o seu lance, você tem que dar 5% mais digamos assim, do valor do valor da ME, entendeu? 5% mais ou seja, se ela deu R$ 100, você tem que dar pelo menos 95. 95 mais 5% não dá 100, dá 99 ponto alguma coisa. Então, a ideia é sempre essa. E caso você seja um MEPP, sempre calcule isso. E aí, vale ainda a mesma regra da dica anterior. Calcule quantos lances você ainda conseguirá dar. Vamos partir aqui para um outro exemplo. Vamos ver se eu não estou ruim na matemática, porque eu não anotei esse exemplo aqui, eu estou fazendo aí de cabeça. Se eu estou participando de uma licitação e aí eu vou lá e dou o lance, vou ficar sempre na casa do 100, gente, porque é mais fácil para calcular. Eu dei o lance de 100, o meu mínimo é R$ 97. Eu dei o lance de 105 e aí a grande empresa tem que dar pelo menos 99, como a gente já viu. Então ela vai dar o lance de 99. Em tese, eu posso dar 98, porque eu cubro o preço dela. Só que eu não vou conseguir dar outro lance, porque eu vou dar 98, ela vai tirar 5%, vai dar 93, 90 alguma coisinha, e aí eu não vou conseguir dar os meus 97. Então, nesse caso, eu já vou dar o 97, ela deu 99, eu dei 97, porque agora ó, 5% pesa um pouco mais para ela poder tirar. Entendeu? Eu dei o exemplo de R$ 1, mas você imagina quando um valor é maior, pesa muito mais. Então a ideia é você também forçar ela a caso consiga cobrir o seu preço, ela tem que dar um desconto muito maior. E às vezes ela não consegue. Tá? Isso acontece bastante em pregões de lote, onde o valor é alto, o desconto é alto também. Então, essa cartada de você calcular quantos lances você ainda consegue dar é muito bom, é muito importante para você conseguir realmente, quando você chegar no seu mínimo, forçar a grande empresa a ter um bom preço, ou então ela vai acabar perdendo, mesmo sendo uma empresa maior que a sua, tá? Então, galera, essas aqui foram as dicas que eu posso dar para vocês sobre o pregão presencial, especificamente sobre a proposta e a fase de lances. Eu sei que esse finalzinho aqui, essa parte de calcular os lances, ela ficou um pouco complexa, talvez algumas pessoas não tenham entendido. Se você não entendeu, comenta aqui, que aí eu respondo com a maior tranquilidade. A gente tenta dar outros exemplos, tenta usar alguma animação, alguma ilustração aqui para poder clarear um pouco mais, mas eu acho que deu para entender, a grande maioria aqui eu acho que eu consegui passar para vocês a ideia, tá? E eu acho que é isso. Lembrando, gente, que pregão presencial, você tem que ser muito específico, você tem que cotar muito bem os seus preços, você tem que saber muito bem o que está fazendo, porque você tem um custo a mais em um pregão presencial.
você tem custo de deslocamento, você vai ter que levar muita documentação, você vai ter que preparar tudo isso antes. Então, requer muito preparo, requer muito tempo para você preparar e muitas das vezes um certo valor em quantia, em deslocamento, em pedágio, dependendo em hospedagem, tá? Então, calcule muito bem isso e tentem usar essas estratégias, essas dicas que eu dei aqui no vídeo, que com certeza vão otimizar as suas chances de ganhar um pregão presencial. Beleza? É isso, nos vemos no próximo vídeo e um forte abraço.